Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Como que está o clima aí em Porto Cocuítan, Caio? Aqui em Porto Cocuítan tá 7 graus e um solzinho, tá saindo solzinho. Tá gostoso, né? Tá, Tá um tá. clima bom, um solzinho e tal. O sol já deixou de ser uma lâmpada e virou um sol, não é isso? Exatamente, é. A gente tava até comentando sobre isso, né? Tá, primavera, o sol ele começa a ficar mais forte, né? Não é só aquela lâmpada de inverno que fica, né? Ó, o podcast de hoje é um alerta, é um aviso para você rever sua estratégia de migração. Porque é o seguinte, faz anos que a gente grava vídeo, faz anos, quem acompanha a gente sabe que a gente tem uma determinada metodologia de falar sobre imigração, sobre trabalho, sobre estudo, sobre planejamento, sobre essa questão de custo de vida, e ainda mais agora que as coisas estão meio instáveis. Eu acho que tudo que a gente falou a gente vai resumir nesse podcast para você, principalmente você que está chegando agora no Plano Canadá. E aí, antes da gente começar a entrar no tema principal, a gente gostaria de desejar as boas-vindas às dezenas de pessoas que entraram para a VIP essa semana. Olha só, uma semana difícil. Foi difícil? Uma semana difícil para o Brasil, para o mundo, para o Canadá, para todo mundo. Exatamente. E tem pessoas que estão comprometidas no Plano Canadá. Surpreendeu a gente. A quantidade de pessoas que realmente falam assim, ó, não, a gente sabe que isso vai passar. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui um mês, mas o Plano Canadá não pode parar, que foi aquilo que a gente falou na Masterclass, né? O Plano Canadá não vai parar. Então sejam bem-vindos à área VIP e agora a gente vai resumir o nosso mantra. Vamos fazer o nosso mantra? O nosso mantra a respeito do Plano Canadá é o seguinte, já faz anos que a gente avisa 3 coisas básicas. Posso ir para as 3 coisas básicas? Pode. Primeira coisa, comece o seu Plano Canadá com uma visão da onde você vai morar, que cidade que você vai morar, cidade/província, né? Por quê? Questão de custo de vida e oportunidade de imigração. Quantos vídeos a gente já não colocou no nosso canal? Muitos deles já passaram de 100 mil views da gente falando sobre lugares do Canadá, custo de vida, onde é mais barato, onde é mais caro, onde tem emprego, onde não tem emprego. Sim. 2. Tenha uma visão do mercado de trabalho canadense, tenha uma visão futurística do mercado de trabalho canadense. A gente já gravou um vídeo assim, o futuro do mercado de trabalho no Canadá. Isso foi em 2018, quando a gente começou aquela série, né, analisando mais o mercado de trabalho, qual que é a tendência, as mudanças que vão ter, né? E é engraçado que cada vez mais, se você olha, você assiste aquele vídeo que a gente gravou naquela época, o futuro do mercado de trabalho canadense, e na sequência a gente gravou mais 2 vídeos, né, expandindo mais no assunto, e você vê que cada ano que passa, mês que passa, vai caminhando mais naquela direção, né, daquilo que a gente falou no vídeo. Mas por que vocês estão falando isso? O que isso é importante? Até hoje a gente ouve isso, mas por que isso é importante? É importante pelo seguinte, você vai vir para o Canadá, você vai vir arrumar um emprego no Canadá, você vai vir fazer uma faculdade no Canadá. Você precisa saber a tendência do mercado de trabalho canadense. Sabe por quê? Está mudando e está mudando rápido. Agora a gente vive um momento de instabilidade no mundo. Quem está em profissões essenciais, em profissões de tendência, está tranquilo, de certa forma, assim, razoavelmente tranquilo, comparado a outras profissões, né? Sem dúvida. Então, ó, e 3... esteja atento às tendências de imigração. Você precisa saber aquilo que a imigração quer dos imigrantes. Para onde a imigração quer levar os imigrantes. Para onde a imigração está incentivando a ida de imigrantes. Quantos vídeos a gente não gravou nos últimos meses e anos falando sobre isso? Exatamente. Porque eu acho que quando você iniciou o podcast, você falou assim, a respeito da nossa metodologia de trabalho. Na maioria dos casos, na maioria dos profissionais hoje em dia, a pessoa ela não se preocupa tanto que você entenda tudo de imigração. A pessoa vira mais uma questão, ó, você quer emigrar para o Canadá? É isso que você precisa saber? Tá aqui, ó, essa é você quer ir para Vancouver? Então tudo bem, você vai para Vancouver, essa quer ir para Toronto? Tudo bem, você vai para Toronto, então tá aqui, ó, tá aqui o pacote, tal, é isso que você... E deixa que a gente faz o resto. A nossa forma de lidar com isso, a estratégia é diferente. A gente acha que você deve conhecer o Canadá inteiro, conhecer todas as opções, entender um pouco de você não precisa entender de forma, né, aprofundada. Técnica, não, se você entenda a visão geral de imigração para o Canadá, você entenda o mercado de trabalho de forma geral, para você tomar a melhor decisão. Provavelmente é uma decisões ou a decisão mais difícil que você fez na sua vida e que é a mudança de vida também mais desafiadora que você vai ter feito. E não tem, então, como você ignorar e você não ter conhecimento daquilo que você está executando. Então, o nosso approach, a nossa forma de trabalhar sempre foi, você precisa entender, de forma geral, ter o conhecimento para você poder trabalhar a melhor estratégia. E é o que a gente sempre falou, a gente fala anos que a gente fala isso. Você tem que ter
controle do seu plano Canadá. A gente fala isso há anos e anos e anos e mais anos. Tenha o controle do seu plano Canadá. As informações estão na internet. E controle você só adquire com conhecimento. Conhecimento. A gente grava vídeos, 3 vídeos por semana. Informação não é um problema hoje em dia. Quando a gente veio para o Canadá, a informação era um problema. Pô, não tinha nada. A gente foi o primeiro site a falar sobre o Canadá, 15 Mas anos antes atrás. Da gente, antes, não. Quando você veio para o Canadá, não tinha nada. Não, a gente tinha o próprio site da imigração era bem... O site da imigração não bem tinha simples, muita coisa, né? bem simples. Você tinha só que na época aquele fórum do Yahoo, né? Só texto. É, mas não era aquele negócio assim de imigrantes, não. Era um negócio assim mais a comunidade brasileira no Canadá. Então tinha muito mais post de pessoas no Canadá, dos brasileiros que moravam no Canadá, do que pessoas querendo imigrar pro Canadá, né? Era bem diferente. Era medieval da imigração, cara? Era medieval. Você veio na era medieval, eu também vim na era medieval, né? A gente que tirou da era medieval e colocou na nova era com o Vancouver para brasileiros, Canadá para brasileiros, de distribuir informação e dar o poder para você que está aí no Brasil decidir o que você fazer com o seu plano Canadá. A gente não está falando de tendência? Basta você ver. A área VIP foi algo que a gente, há 7 anos atrás, a gente lançou uma plataforma online de ajuda a brasileiros que querem ir para o Canadá. Você quer a visão mais na frente? Numa época que essa questão de sistema online, sistema de ajuda online, o produto digital no Brasil, não era considerado nem negócio. Falava. Ninguém falava. A gente sempre estudou pelos Estados Unidos. A gente fez curso nos Estados Unidos, né? Teve pessoas que a gente seguia até hoje, né? Mentores nos Estados Unidos. E a gente colocou no mercado algo que no Brasil ainda nem... o que a gente observou? A tendência. A gente falou assim, a tendência é essa. A gente lançou a primeira agência online. Primeira agência online de intercâmbio, primeira e única agência online de intercâmbio a gente lançou em 2006. 2006 a gente lançou uma agência online de intercâmbio. Não tinha nada parecido, nada. E a gente colocou. Né? Olha só, para fechar esse início de vídeo. No dia 3 de março, enquanto o Brasil ainda estava no carnaval, o vírus ainda não tinha aparecido. Ih, eu falei a palavra, não era para falar a palavra. Né, tudo bem. Porque o YouTube dá uma tesourada. Mas tudo bem. Dia 3 de março a gente colocou um vídeo que chama Alerta, o que vai acontecer com a imigração depois de 21. E isso daí foi gravado antes, foi gravado no final de fevereiro. E no vídeo, olha que interessante, no vídeo a gente faz a seguinte pergunta para a pessoa. A economia, ela vai e volta, ela sobe, desce, é o ciclo econômico. A gente já pegou todos os ciclos econômicos aqui no Canadá. 15 anos cobrindo o Plano Canadá. E a gente falou assim, na próxima recessão, como que você vai estar preparado e preparada para o seu Plano Canadá? Em que profissão que você vai estar? Qual é a cidade? Qual é o seu planejamento financeiro? Como que você vai equalizar os recursos que você tem no Brasil com o que você pode vir fazer aqui no Canadá em termos de faculdade? Qual que é a melhor opção? E a gente perguntou isso. E olha só, que isso daí, 2 semanas depois aconteceu isso daí no mundo. Né? Eu lembro que quando a gente estava gravando esse vídeo aí, quando foi em março, eu lembro que você, inclusive, num vídeo do ano passado, você questionou as pessoas no YouTube. Você falou assim, isso foi coisa de 1 ano atrás. Você falou assim, na próxima recessão, onde você quer estar? No Canadá ou no Brasil? No Canadá ou no Brasil. Porque existe uma diferença. Eu acho que dá até um podcast isso daí. Cara. Olha só. Eu acho, mais até de 1 ano. Eu acho que eu tô lembrando mais qual de 1 vídeo. Faz uns 2 anos. Eu tô lembrando o vídeo que você... Deve fazer uns 2 anos, né? Antes da gente começar a continuar com esse tema, acho que o pessoal quer notícia boa, né? Vamos dar notícia boa? Vamos pegar uma notícia a gente tem que equilibrar, a gente tem que alertar e dar notícia boa, né? Sim. Então vamos para a notícia boa. Vocês sabiam que durante esses 10 dias aí foram os piores dias, acho que, da vida de muita gente, né? Em termos de notícia, né? Sem dúvida. A gente nunca viu nada disso, né? Nos últimos 10 dias. Você sabe o que aconteceu na imigração nos últimos 10 dias? A imigração convidou mais de 4.000 pessoas para emigrar para o Canadá. E no final desse podcast, uma dessas pessoas publicou um relato maravilhoso na área VIP, já está no hall da área VIP, que a pessoa recebeu a imigração agora. Se você faz parte da área VIP, a gente vai passar a data do post para você dar uma olhada, compensa dar uma olhada para você ver que em momentos às vezes difíceis, você tem histórias maravilhosas, como a da Joana, que a gente vai falar no final. Sim. E olha só, a imigração convidou mais de 4.000 pessoas que já estavam aqui no Canadá, né? Para o programa de Canadian Experience e tal, né? A nota de corte continuou em 460 e poucos pontos, que está dentro da média, né? Sim. A província de Manitoba, antes de ontem, convidou mais de 200 pessoas para emigrar. A província de Saskatchewan convidou mais de 200 pessoas para emigrar. Então, somando, nesses últimos 10 dias que foram ruins para todo mundo, a imigração convidou mais de 4.000 pessoas. E o Ex-Present continua aberto para você se cadastrar. Exatamente. Tem isso. Aí tá aberto, porque é um sistema online, né? É um sistema online. Né? Então, vamos voltar
ao programa principal aqui que a gente está comentando. Vamos voltar nessa questão de escolher a cidade e a província morar. Vamos bater um pouco mais nessa tecla, cara? Essa questão do custo de vida. A gente tem a melhor ferramenta de análise de custo de vida de brasileiros aqui no Canadá. E a gente não criou essa ferramenta à toa. Você está carregando o celular, né? A gente não criou essa ferramenta à toa. A gente criou porque a gente sabe, a gente vê na frente essa questão de custo de vida, que vão ter momentos que as pessoas vão precisar utilizar dos recursos de você economiza em real, vai para dólar canadense, o dólar subiu. Como que eu compenso isso? Sabendo aonde morar, sabe por quê? Sabendo o custo de vida. A gente comentou no vídeo recente que essa foi numa live, a live que a gente fez ontem. Uma pessoa perguntou, lembra, na live que a gente fez ontem, a pessoa falou assim, nossa, mas com esse valor do dólar, você acaba com qualquer sonho, né? Mas o que a gente falou na live ontem, falou assim, ó, isso daí, a gente sempre lida com isso. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Eu passei por isso. Eu passei num momento também que o dólar ele deu uma variação muito grande na época, entendeu? A gente tem mais de 12 mil clientes. A gente sabe que todo mundo passa por isso. Esse tópico de o dólar aumentou, o dólar abaixou, quanto que você vai comprar, como você vai comprar, quanto você vai comprar, né? Qual é o melhor momento para comprar, como você vai guardar, como você vai transferir. São tópicos, assim, semanais na nossa comunidade da VIP. Então, sempre vai ter essa oscilação. Sempre vai ter. Então é por isso que a gente fala que independente da sua estratégia, como você vai comprar, não sei o quê, o melhor é que quando você execute o Plano Canadá, que você tem uma margem de segurança, né? Então, não vai no limite, né? Não vai no limite, porque às vezes se você vai no limite, você fala assim, não, você quer saber, ó, eu acho que dá pra ir pra Toronto. Eu vou pra Toronto, eu tenho o dinheiro certinho, se eu economizar aqui, se eu fizer aquilo lá, vai dar. E tudo bem. E se acontece o que aconteceu nos últimos meses, de o dólar dar uma subida assim e você perder o controle? Às vezes não é nem o fato de você chegar e até conseguir pagar as contas. Às vezes não é só isso, né? É lógico que tem uma diferença muito grande de valor, mas até influencia até no emocional seu. Imagina, você desesperado, que talvez eu não consiga pagar a conta, não sei como é que vai ser. Isso atrapalha tudo. Tem que ter uma margem. Se você tem uma margem de segurança, tem que ter uma margem. Você fica mais tranquilo. Entendeu? Isso eu tô falando quando a diferença é pequena. Agora, quando você pega cidades do interior, ou você compara Vancouver com Toronto, onde a diferença de valor é muito grande, o dinheiro que a gente fez um vídeo há um ano atrás, que a gente falou que a diferença entre Halifax e Vancouver era 50 mil reais por ano. Com moradia. Por ano. Pra você morar. Entendeu? Ou seja, essa diferença hoje em dia estaria maior. Vamos repetir, porque o pessoal que tá chegando agora, a gente tá em Vancouver, na região de Vancouver, um dos lugares mais caros do Canadá. E a gente comparou com Halifax, que fica do outro lado, na costa do Atlântico. E a gente chegou a esse cálculo. E a gente chegou nesse cálculo... E você não precisa só Halifax. Pode ser o interior de Ontário, pode ser uma cidade de Alberta. Manitoba. Entendeu? Então, hoje, mais do que nunca, essa questão do dinheiro ela é extremamente importante. Né? Nós estávamos certo com relação ao custo de vida, tá vendo? É porque a gente sabe da importância. Aí que tá. Quando a gente fala... quando a gente martela tanto... A gente faz isso há 15 anos. Se a gente martela nesse ponto, porque a gente sabe a importância disso, porque a gente acompanha as pessoas no Plano Canadá há 15 anos. Entendeu? Aí vem gente que nem... Sabe, a pessoa não tem nem experiência com isso e fala assim, não sei o que, não precisa, não é isso, não é bem assim. Não, é assim que funciona. É assim que funciona. Ponto. Você tem que respeitar o dinheiro da pessoa. Exatamente. Que está economizando no Brasil. Exatamente. Sabe? A época que eu vim pro Canadá, que eu vim pra Vancouver não era tão cara. Né? Era totalmente acessível. Muito pelo contrário, só pra você ter uma ideia. Quando eu vim pra Vancouver era o interior na época, sabe? Quando você escolhia. Primeira opção era Toronto. Se você falar assim, eu vou pra Vancouver, nossa, ele vai pra Vancouver, ele não vai pra Toronto. Toronto era o principal. É como se hoje em dia eu falasse assim, eu vou para o Atlântico. Entendeu? Sim. Eu vou pra Saskatchewan. Vancouver, na época, 15 anos atrás, era assim. Vancouver era o alternativo. Caio, quanto você pagava de aluguel quando você chegou $650 no apartamento de um quarto espaçoso. De frente pra estação do metrô. A meia quadra da estação de metrô. 650. 650. Hoje em dia você não vai pagar menos de $1.500 a $2.000 aqui em Vancouver. Então... E olha só, a gente tem a melhor ferramenta de custo de vida. Pensando nisso, a gente tem a ferramenta é o seguinte, a gente tem centenas de clientes espalhados pelo Canadá e esses clientes informam no app da área VIP quanto eles estão gastando com aluguel. Então a gente tem dados frescos, fresh data, né? Seria isso em inglês? Fresh data? Fresh data. Fresh data. Data, mais bonito. Tem que ser chique. Não, mas tem inglês que fala data. Data. Tudo bem, o pessoal entendeu. Né? E olha só,
Antes da gente gravar, eu entrei no app. Tem como você mostrar só para o pessoal dar Eu uma tô esperando olhada? as notificações, porque eu reiniciei o celular, tô esperando todas as notificações que estavam pendentes ficar aparecendo aqui. Olha só, em Vancouver, um dormitório, atualmente, segundo os nossos clientes, de $1.500 a $2.000 por mês o aluguel de um dormitório. Tá aqui, ó. Eu tô com a cidade aqui, ó, Halifax, e daí eu vou digitar comparar Vancouver. O cara vai comparar. Com Vancouver. Vancouver, comparar. A gente tem aqui, então, agora os dados de Vancouver. Aparece Halifax e Vancouver. Aí, se você quiser, pode pausar e ver o vídeo. Halifax, de $1.000 a $200 que a gente viu. Ou seja, já tem uma diferença de pelo menos $500 por mês com aluguel. Calgary, as maiores cidades do Canadá, mais de 1 milhão de habitantes, Calgary, né? De 1.000 e 1.500, mais barato que Vancouver. E London, que é um dos principais... London, no interior de Ontário. Até você que está chegando agora... Escreva esse nome, London, não é Londres da Inglaterra, é London no interior de Ontário. Hoje um dos principais destinos de brasileiros no Canadá. Por quê? Primeiro, olha só, custo de vida. Exatamente. 2, oportunidade de trabalho. 3, oportunidade de faculdade. E é fácil você ir para o Brasil, que tem o aeroporto lá e tal. Você vai, eu vou direto para o Brasil. Aí que tá. 950 a 1.300 por mês, London, cara. Mais barato até que Halifax. Sabe por quê? Tem gente que acha que as pessoas são bobas, não sei o quê. Não, as pessoas sabem muito. O mercado mostra pra você. Né? O que o mercado mostrou pra gente nos últimos anos é que tudo que a gente falou estava certo. E tá se confirmando. E tá se confirmando. Né? Você vê cada vez mais brasileiros indo pro interior, saindo dos grandes centros. Por quê? Pelo custo de vida. Por quê? O real vale pouco. Entendeu? O mercado mostra pra você que você tá certo. O que você deve fazer com o dinheiro. Até na área VIP. O dólar tá 3,70 agora. Pô, pra cada dólar que você custa R$3,7. Você tem que dar valor. Para essa questão do custo de Você vida. tem que fazer render o máximo possível. É. E tem como você tirar essa diferença de conversão? Ao invés de você ir para um grande centro, você vai para um interior. No app da área VIP tem o ranking das 5 cidades, 5 principais destinos baseado nessa questão de custo de vida, né? Vamos ver como que tá o placar do ranking? Para onde estão indo os nossos clientes no Canadá? Primeiro, Halifax, depois Toronto, depois Calgary, Vancouver e London. Hoje em dia, pessoas indo para Vancouver e London praticamente... Tá empatado. É quase que um empate técnico. Então é saldo de gols que vai definir isso, cara. É saldo de gols, eu diria que talvez Vancouver tenha, assim, 1% a mais se alguém, vamos supor, que vem para a região metropolitana de Vancouver, às vezes coloca Vancouver, entendeu? Sim. Mas, assim, é praticamente um empate técnico que a gente tem. Vamos continuar nesse assunto de dinheiro, que eu acho que o pessoal está muito interessado nisso. Vamos falar sobre faculdade. Porque as pessoas sabem que fazer faculdade no Canadá te oferece diversas oportunidades, né? Antes que você torça o nariz, eu não quero fazer faculdade no Canadá, já fiz no Brasil. Faculdade no Canadá permite a você estudar e trabalhar em determinadas faculdades. Você ainda pode trabalhar após a conclusão do curso. Sim. Ou seja, você adquire experiência de trabalho no Canadá e oportunidades de trabalho. A gente tem diversos clientes da área VIP que esse foi o único caminho, depois de verificar que não dava para emigrar do Brasil, Sim. foi o único caminho que eles tinham e eles vieram para o Canadá fazer faculdade. Vamos falar sobre essa questão de custo de faculdade, cara? Primeira coisa, faculdade pública e privada. A pública é mais cara, é o contrário do Brasil. A faculdade pública aqui são as melhores faculdades. Sim. São as faculdades conhecidas. Aqui em Vancouver, UBC. A minha esposa, que é consultora... Simon Fraser. A minha esposa é consultora de imigração. Ela se formou na UBC, que é considerada a melhor faculdade aqui da região, acho que da província, Sim, né? Tem a Simon Fraser. Sim. Então, a faculdade pública, ela é mais cara. Ela é mais cara. Não é que nem a do Brasil, que é gratuito a privada. Não. E aí eu pergunto, não compensa eu fazer uma faculdade privada ao invés de uma pública aqui no Canadá? Eu vou economizar? Não, porque você não vai poder trabalhar depois que você se formar. Post-Graduation Work Permit. PGWP. Com raras exceções de cursos de degree e tal, mas assim, 99,9% dos casos. A gente sempre recomenda instituição pública, se o seu objetivo é imigrar para o Canadá. Ponto. Sempre recebe essa pergunta. E a nossa resposta é sempre mesmo. Instituição pública. 1 ou 2 anos. Devo estudar? Porque aqui college é 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos. Você tá vendo? Aí aquilo que a gente falou no início do podcast, que você precisa entender do Plano Canadá como um todo, você tem uma ideia geral. Porque quando vem uma pergunta dessa, por exemplo, há 1 ou 2 anos, depende, quanto dinheiro você tem? Entendeu? Você vai fazer 1 ano em Vancouver ou Toronto,
ou você vai fazer um ano no interior, entendeu? Sai mais barato. Sabe por quê? Às vezes compensa você ir pro interior, fazer um curso de 2 anos, do que você fazer um ano num Numa grande capital. centro. Entendeu? Você tem que fazer essa... Você tá vindo fazer college privado Em Vancouver? em Vancouver? Você quer plano pior do que você fazer college privado em Vancouver? Você não ter o visto para você trabalhar após a conclusão dos estudos. E você tá pagando caro, porque o custo de vida é alto aqui. Um curso privado em Vancouver vai fazer um curso público no interior do Canadá. Você vai, até com a diferença de curso, talvez você vai gastar até menos fazendo um college público no interior do que um college privado em Vancouver ou Toronto. Dependendo do curso, né? Entendeu? Exatamente. Sabe? Então, é por isso que você precisa entender do Plano Canadá. Porque são decisões como essa que faz uma diferença muito grande, mas muito grande. Muito mais que a variação nas suas cambial. chances de imigração. Muito mais do que uma variação cambial. E assim, e o quanto que isso pode melhorar suas chances de imigrar para o Canadá. Agora, por quê? Você falar que as chances de imigração são as mesmas do que se você estudar num college privado em Vancouver, estudar 2 anos no interior? Público, né? Pô, Numa área em alta demanda. depois pegar 3 anos para você poder trabalhar no Canadá? Tem uma diferença, né? Pô. E olha que legal. Também, de novo, no app da Área VIP a gente tem o diretório de faculdades. Que você acessa a faculdade, o curso, e os nossos próprios clientes que estão estudando aqui, eles informam. Eu paguei X no curso. Então dá para você ficar no app dando uma olhada por cidade, por província, por faculdade e ver quanto que os nossos clientes pagaram nos cursos para você ter uma ideia. Porque você pode cruzar, inclusive, cruzar você informações, pegar a faculdade, né? mostra as faculdades, nesse caso aqui estou mostrando, né, em Calgary, porque eu tinha já setado para Calgary, mas mostra em Calgary o valor das faculdades de assinantes da área VIP estudando na região de Calgary, entendeu? E aí, só um parênteses, para quem está interessado, a gente fechou as inscrições para a VIP e agora a gente está trabalhando num novo serviço que vai revolucionar esse mercado, a parte de consultoria de imigração. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso daí, mas a gente já pode adiantar, vai ser um serviço que vai envolver tecnologia e ser acessível a todos. Então, em breve a gente vai ter anúncios sobre isso. 100% isento. A gente também. não tem previsão da próxima turma da Área VIP, porque primeiro a gente vai trabalhar finalizar nesse negócio do consultoria de imigração. É. Então, vamos agora, Caio, falar sobre essa questão do mercado de trabalho. Você tem uma visão futurística do mercado de trabalho canadense. Por muito tempo, até quando eu era criança no Brasil, que faculdade eu vou fazer? Faz uma faculdade que você curta. Aí eu vou fazer faculdade o quê? De truco? Eu vou fazer, não é verdade? Vou fazer faculdade de jogar Mega Drive? Videogame? Não é verdade? Não pode ser assim, né? Você tem que, hoje em dia, ainda mais principalmente hoje, no momento que a gente está vivendo, você tem que procurar equilibrar aquilo que você gosta numa área que está em alta demanda, numa área que tem futuro, né? Quantas áreas que estão decaindo, reduzindo e quantas áreas estão subindo? Toda a variação econômica tem isso. Setores que estão em queda e setores que estão subindo. A gente gravou um vídeo sobre isso semana passada. Tem até um exemplo que você utiliza às vezes, que essas pessoas que estão nessas áreas que estão caindo e a pessoa ela ignora tudo, você fala que são os músicos do Titanic. É o músico do Titanic. Que o navio tá afundando e a pessoa continua tocando lá, né? Como se nada tivesse acontecido. E o mercado mudando, e o mercado mudando, né? E o barco afundando, né? Tanto é que quando deu esse problema no mundo, o primeiro vídeo que a gente colocou no ar foi de novo falando sobre profissões à prova de crise. O vídeo, os vídeos mais assistidos do assunto Plano Canadá na semana passada no YouTube, 16 mil views teve o vídeo, até o momento que a gente está gravando isso. E a gente fala sobre profissões à prova de crise. Então, assim, rapidamente, para você que não assistiu, a gente menciona profissões como a área de saúde, não só médico, enfermagem, fisioterapia, todo esse pessoal que trabalha junto com o setor médico, né, ajudando em hospitais, em clínicas, né? E nisso, assim, não tô querendo quebrar o ritmo mas quando a gente fala essa questão de você também prestar atenção na tendência, porque a gente fala assim, não, eu tô na área de saúde, mas o que a gente já falou várias vezes é você tentar aliar qual que é a área da sua profissão que está mudando ou que a tecnologia está começando a tomar conta. Então, quando você pega o pessoal da área de saúde, tem muita área de saúde que está tendo um crescimento tecnológico muito grande, entendeu? Não só de saúde, mas qualquer outra área. Vamos por engenharia. Qual que é a área de engenharia que a área de tecnologia está entrando e está realmente dando o que a gente chama de reshape, né? Remodelando a profissão.
em determinados pontos. É você pegar onde que a tecnologia está entrando na sua profissão e você tá na frente. Porque a tecnologia ela vai entrar em praticamente, já entrou em praticamente tudo, né? Conta, Caio, do seu vizinho aqui que ele trabalha na parte de tecnologia aplicada à saúde. A saúde, né? Que área é melhor do que essa? Os clientes dele são os hospitais aqui de Vancouver. Mas o que ele faz? É o software das máquinas? Eu não sei detalhes, mas assim, é software dessa parte de CT scan, sabe? De tomografia, o software que, sabe, com realmente que lê e interpreta as coisas, sabe? Assim, é fantástico. Uma vez ele estava me explicando, eu não consegui entender direito, mas assim, é realmente algo bem assim, avançado em termos de tecnologia com medicina. Interessante. Né? Então a gente estava falando, né, do pessoal de saúde, essa parte de tecnologia, né? Porque mesmo num momento de desaquecimento econômico, você precisa dessa parte de tecnologia até para você enxugar a sua empresa. Você vê hoje, né? A gente está aqui. A gente continua gravando nosso podcast, fazendo nossos vídeos, né? A gente tem a área VIP, que é um produto digital, né? Que a pessoa ela acessa a área VIP da casa dela, né? Tem todos os nossos treinamentos, né? E a gente faz isso há muitos anos. E você tem profissionais da parte mais física. Sim. E hoje em dia você vê uma tendência da pessoa da parte física querendo ir para a parte de tecnologia. Então, isso daí é uma tendência que, se você perder o ritmo desse avanço das coisas, você fica no meio do caminho hoje em dia. Né? Tanto no Brasil quanto no Canadá. Né? Exatamente. Então, agora vamos falar também do setor de contabilidade. Não tem crise, ou tem crise, pouca crise, você precisa de um contador, você precisa pagar imposto, você precisa de alguém para organizar a contabilidade da sua empresa. Não tem como escapar disso. Eu acho que nessas 2 últimas semanas os contadores estavam bem ocupados, né? É verdade. Remanejando recursos. Recursos. Tem emprego. Tem emprego. Tem emprego, né? Outra coisa, eletricista, essa parte de mecânica, de encanador, aqui no Canadá, o meu cano arrebentou, o cano de esgoto da minha casa arrebentou. Eu vou esperar passar esses meses eu arrumar? Não existe isso. Espera eles reduzirem o social distance, né? Pra você chamar um encanador. Não, ele tem que vir arrumar. Ele tem que vir arrumar. E o que a gente viu muito acontecer esses dias, a gente vê muito na rua, caminhão de eletricista, caminhão de encanador, né? Plumbers. Tem que arrumar, não tem como, né? Exatamente. A sua casa precisa ter energia, né? E a gente já comentou, olha só que interessante. E a gente comentou num vídeo, uns 2 meses atrás, antes de tudo isso acontecer, o valor que o Canadá dá para profissionais nessa área de trades, que aqui é chamado. Foi um podcast, né? Acho que foi um podcast, acho que de um mês e meio atrás. Antes disso tudo acontecer. E a gente falou do valor que esses profissionais têm no Canadá, a importância que esses profissionais e como é valorizado esse tipo de profissão, né? Carro quebrou, eu vou esperar passar essa fase? Não vou. Eu vou consertar o carro. Exatamente. A janela do meu carro quebrou, bateu uma pedra, que nem a sua. Quebrou. Você vai esperar 3 meses? Não, você vai arrumar a geladeira. Você precisa andar de carro, né? Então, você sempre... Eu tô brincando com isso, mas esse raciocínio que você tem que fazer. Quais são as áreas profissionais que, independente da situação atual, as empresas vão precisar? O mercado vai precisar, vai ter demanda, independente da situação. Sim. Agora vamos fechar esse podcast falando um pouco de migração, né? Que a gente está falando, entenda as tendências de migração canadense. Quantos vídeos a gente não gravou sobre programa piloto, para você saber sobre programas pilotos, para mostrar para você aonde está a tendência, para mostrar para você aonde que a imigração quer que você vá, quais são as áreas profissionais que estão em mais alta demanda, quais são os lugares do Canadá que mais precisam de imigrantes. Os nossos últimos meses foi falando só sobre isso. A importância de você saber isso, principalmente agora que a imigração, a gente não sabe se vai haver alguma alteração de critério, se eles vão começar a selecionar mais alguns profissionais ou não, a gente não sabe disso. Sim, né? A gente não tem bola de cristal aqui. Né? Qualquer coisa que você ouvir nesse momento é chutômetro. Porque se a pessoa fala assim, não, a imigração não vai mudar nada, vai continuar do jeito que chutômetro. Vai só passar essa fase agora e tudo vai voltar ao normal. Não, mas espera aí. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que falam isso, elas também acreditam na possibilidade de você ter uma recessão mundial, por exemplo. Então, se você acredita que pode ter a possibilidade de ter uma recessão mundial e a gente está tratando de programas de imigração econômicos, né, baseado na economia, então não tem como você acreditar que há a possibilidade de ter uma recessão e ao mesmo tempo você acreditar que não vai mudar nada na imigração. Não faz sentido um pensamento desse. Então a gente tem que esperar. Que vai dar um slow na economia, tudo. Agora, como que isso vai afetar a imigração? A gente tem que aguardar e ver.
Entendeu? Agora, não tem como você acreditar que há possibilidade de ter uma recessão e, ao mesmo tempo, há possibilidade de não mudar nada na imigração. É estranho pensar o pensamento assim, ele não encaixa. Porque é uma imigração econômica, que depende o quê? De oferta de emprego. Se você tem uma recessão, você não tem tanta oferta de emprego. Ou você tem oferta de emprego em determinadas áreas. Exatamente. Que é o que a gente está vendo aqui. Exatamente. Tem áreas que só cresceu a oferta de emprego. Exatamente, mas é muita incoerência você achar que pode ter uma recessão mundial e a imigração não dá nada. Não faz sentido um pensamento desse. Vou dar um exemplo. Atual, eu e o Caio, a gente gosta muito de sair na rua, conversar com dono de negócio, a gente conhece pessoas que têm negócio. Olha só, o que a gente viu aqui? Tem áreas que cresceram. Por exemplo, supermercado, pessoas para colocar coisa em prateleira. Transporte, pessoas para auxiliar na segurança do supermercado. Sim. Delivery, aumentou muito. Assistência a idosos aumentou muito. E aí por aí você vai. A parte de saúde aumentou muito. Sim. A parte de tecnologia. Hoje em dia todas as empresas estão querendo, né, fazer live, né, tá no YouTube, né, aparecer. A parte de tecnologia. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? A gente cobre esse assunto há 15 anos. Em 2008, a gente já cobriu esse assunto. O que aconteceu em 2008, 2010? Foi a crise econômica mundial. Quem lembra disso? 10 anos atrás teve a crise econômica mundial. Olha que interessante, isso vocês podem verificar. Os níveis de migração por ano de 2008, 2009, 2010 só cresceu. Mas, mas, a gente falou isso no podcast passado, mas eu acho que é importante repetir. Mas a imigração ficou seletiva, ou seja, a imigração começou a dar preferência para determinadas profissões e dar preferência para quem vem para o Canadá fazer uma faculdade. Exatamente. Então o que a gente está dizendo? A gente está pintando esse quadro para você entender o seguinte. Pode haver uma alteração? Pode, mas você tem que ficar atento a isso. A chance de vir para o Canadá, vou fazer uma faculdade aqui, vou ter uma experiência de trabalho aqui, isso daí passou por todas as variações da economia, sempre funcionou. A pessoa vir para cá, fazer uma faculdade, conseguir uma oferta de trabalho. Porque assim... E trabalhando em áreas que não são tão afetadas por uma crise econômica. Porque, como o Guilherme disse, a gente cobre isso há 15 anos. Diversas alterações já passaram nesses últimos 15 anos, né? Programas novos, recessão, não sei o que, tudo. Muita coisa mudou em 15 anos. O que não mudou? Você tá no Canadá, ter estudado no Canadá, assim, em questão de chances, né? Que o Canadá continua. Você ter estudado no Canadá, você ter trabalhado no Canadá, você ter uma oferta de emprego no Canadá. Essas coisas, elas não mudaram. Tá numa profissão em alta demanda. Em 15 anos... profissões em alta demanda e você tem uma experiência de trabalho ou estudo canadense, esse básico, ele nunca mudou, entendeu? Então, assim, há uma chance grande de, se houver uma mudança, esses pilares, eles não vão ser afetados, entendeu? Outros fatores vão ser afetados. Pode ter ajustes. Quem foi afetado na imigração nos últimos 15 anos com as alterações? As pessoas que não estavam no Canadá e queriam sair, né, imigrar de fora. Imigrar de fora. Essas pessoas foram as que passaram pelas alterações, enfrentaram as mudanças. Tiveram que passar por mais filtros. Que passar por mais filtros. Então você tem essa divisão desses dois, né, o que chama do core, né, o que é importante para a imigração, o que ela realmente quer, e também né, e as possíveis variações que você tem. Agora, o que é certo dizer, baseado nessas informações que a gente tem, né? O Canadá precisa de imigrantes, a gente vai até comentar aqui uma história bem interessante. E olha só, os programas estão continuando. Na pior semana do mundo, das nossas vidas, 4 mil pessoas foram convidadas a emigrar. Sim. Todos os programas estão mantidos. O programa piloto do Atlântico, de incentivo à imigração para o Atlântico. Que provavelmente vai se tornar permanente. Provavelmente vai se tornar permanente. O programa do Rural, todos esses a gente tem vídeo. Digita Preze Atlântico, Preze Rural, que você acha os vídeos. Agora vai ter o programa do Municipal. E olha que interessante, eles anunciaram que vai ter o programa do Agrícola, para atrair profissionais nesse setor agrícola, que é um dos setores que mais precisa de estrangeiros aqui no Canadá. E olha só, é uma boa notícia. Pausou. Eles iam lançar agora nesse mês e tiveram que pausar. Mas olha só, eu entrei agora no site da imigração, o programa vai ser lançado no dia 15 de maio. Ou seja, daqui a algumas semanas, o programa do Agrícola vai ser lançado e a gente vai fazer vídeo sobre isso daí. Está no site da imigração isso, né? E ainda falando do Agrícola, o que eu gostaria de complementar, cara? Nem todo mundo sabe.
Quando o Canadá fechou as fronteiras, assim como todos os países fecharam as fronteiras, o setor agrícola do Canadá falou assim, opa. Foi interessante isso, né? Foi a forma que aconteceu, né? E foi rápido, né? É impressionante. O governo falou assim, não, fechou, não pode entrar nada. Não fecha pode aqui, entrar ninguém. Fecha com os Estados Unidos, fecha tudo, né? Tranca a porta, né? Aí no dia seguinte, coisa depois, né? Continuou, eu te cortei. Eu vou contar o final da história, então. Não, pode continuar. Eu vou contar só o finalzinho da história. Eu roubei a história do Guilherme. Não, mas o final é mais legal. Eu vou contar o final da história. Ah, tá. Então eu continuo, daí você... Então não, eu termino agora. Ah, tá. As associações de produtores agrícolas falaram assim, sem o trabalhador estrangeiro não tem como fazer a colheita agora da primavera. Em questão de horas ou um dia, o governo falou assim, está liberada a entrada de todos os trabalhadores estrangeiros. Dezenas de milhares de trabalhadores estrangeiros entraram no Canadá. Para fazer a colheita, tudo, né? Tem uma matéria da CBC sobre isso. Dê uma olhada que tem uma matéria sobre a CBC. E olha só, olha que interessante na matéria da CBC. O Canadá, ele precisa, no Canadá inteiro, de 60 mil trabalhadores estrangeiros para fazer essa colheita da primavera. Sim. Só na província de Ontário, são 20 mil estrangeiros que eles precisam. Então você imagina a quantidade de trabalhador estrangeiro que entrou durante esse problema que a gente teve. Você imagina todas as fazendas que têm ajuda, que foram entrevistar as pessoas, os donos de fazenda, e eles falaram assim, ó, tem trabalhador estrangeiro que vem toda a temporada aqui já faz 15 anos. Eu não preciso ensinar mais eles como é que funciona as coisas. Não, todo ano eles vêm, faz a colheita, daí eles saem. Né? Tem muito disso. A gente já comentou isso já um bom tempo atrás. Daquele casal espanhol em Kelowna, que trabalhava nas vinícolas, né? Tem um vídeo no YouTube que mostra o casal na Espanha, que eles vieram da Espanha e ganharam, assim, vários milhares de dólares para trabalhar algumas semanas na colheita de frutas de Kelowna, de uvas. Sim. De uvas. E às vezes eu acho que, né, para quem tá no Brasil, acha meio estranho, né? Mas o Canadá é assim, né? O clima no Canadá, você tem um inverno que é extremo, daí começa tudo, você tem um período muito curto para fazer todas as colheitas, tem um mês certo, aí esse mês é blueberry, esse mês é milho, esse mês sabe, assim, é muito realmente organizado e não pode parar. E os donos da fazenda falam assim, ó, não tem como. As pessoas não viram. Senão a gente vai todas as fazendas vão falir aqui no Canadá. E não aconteceu. O governo aqui tem muito... O governo canadense está sabendo lidar com isso daí com muito bom senso. A gente está vendo só bom senso, a gente só está vendo união. E disso daí que aconteceu? Isso daí é um problema do mundo. O Canadá vai sair fortalecido, porque o Canadá está muito unido, está muito organizado. Vai ser o primeiro país que vai se recuperar disso daí. Está muito em sincronia com os Estados Unidos. Não, o Canadá está fazendo muito em sincronia com os Estados Unidos. Acho que tá o play safe aí. O que os Estados Unidos faz, o Canadá vai lá e faz. Como sempre foi assim. Como sempre. Que é o maior parceiro comercial do Canadá, os Estados Unidos. Exatamente. Né? Sem os Estados Unidos... Os Estados Unidos tem um vizinho que tem dinheiro. Tudo que você precisa vender de fruta, produtos, os americanos compram. Então é o melhor parceiro comercial que você pode ter, né, em fronteira. Né? Então olha só. A gente está falando dos trabalhadores rurais. No dia 15 de maio, podem cobrar que a gente vai fazer um vídeo. Vai sair o programa do trabalhador rural aqui no Canadá. Está confirmado no site da imigração. Você pode até colocar lá Agri-Food Immigration Pilot. Tá lá. Vai ser lançado no dia 15 de maio. E para terminar, vamos terminar com uma notícia muito boa que aconteceu na área VIP, né? No meio, né, dessa semana aí que todo mundo, né, correndo para lá, correndo para cá, comprando papel higiênico, não comprando papel higiênico, comprando geladeira, não comprando geladeira, comprando enlatados, não comprando enlatados, né? Foi assim, né, os últimos 15 dias, né? E aí aconteceu, no dia 30 de março, ou seja, foi ontem, né? 30 de março? Não, 2 dias atrás, 30 de março. Hoje é a gente tá gravando 1º de abril. Hall da Fama da área VIP. Se você faz parte da área VIP, leia esse depoimento maravilhoso da Joana. É o último depoimento no Hall da Fama, que ela diz o seguinte, olha só, mesmo com toda essa confusão, tem uma notícia muito boa para compartilhar. Nós finalmente conseguimos o nosso PR, que é o Permanent Resident pela província de Ontário, né? Ela colocou todos os detalhes, ela já tinha um outro post detalhando tudo, que ela até linkou, né? Ela Qual a idade dela? Detalhes. 40 anos. 40 anos? 40 anos. Acima dos 40 anos. E ela emigrou para o Canadá, nesse momento. Olha que interessante. E aí, no final, ela diz o seguinte, a Joana. Muito obrigado a todos da área VIP que sempre nos ajudaram, nos encorajaram, e especialmente ao Caio e ao Guilherme. Ele é o Caio, eu sou o Guilherme, para quem não sabe. Ele é o Caio, eu sou o Guilherme. Por toda a informação de qualidade que sempre forneceram. Então, ó, Joana, parabéns. Você iluminou uma semana difícil. Você iluminou. Foi um post maravilhoso, deixou um monte de gente com a energia renovada, né? A esperança renovada, e vai ser assim daqui para frente, assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para as pessoas
que querem seguir com o Plano Canadá, que querem ter a energia renovada. E a gente está vendo nos comentários do YouTube cada vez mais as pessoas estão falando, olha, eu estava meio desanimado a assistir o vídeo de vocês para animar. A gente está aqui para isso também, né? Então, pessoal, ó, arrebenta no gostinho. Gostinho é o like, né? Gostinho Arrebenta é o like, no gostinho e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque tem muita gente que assiste a gente, Caio, mas que não tá inscrito. Não precisa, ajuda. Às vezes para pessoas, a pessoa acha que não faz diferença, né, para ela, né? Mas pra gente ajuda, né? Faz bastante diferença. A gente ó, agradecendo, ó, já vou agradecer, ó, que nem no Instagram. No Instagram é assim, né? Ó, minha mão é igualzinha no Instagram, dá uma olhada, cara. Toda mão é assim, Guilherme. Não tá igualzinho? Tá igualzinho, olha só, tá igualzinho. Normalmente a mão é assim, né? Ó, thank you, muito obrigado por se inscrever no nosso canal e arrebentar no gostinho, dar o tapa no like. Então é isso. Então, muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.